Doutor João Arlindo, está me ouvindo? Sim, JB. O nosso companheiro getriano, Ferreirinha, mandou uma frase de abertura muito bonita, eu gostaria de ler. Fica à vontade, por favor. Diz assim: o getriano é um líder humano e humanitário com capacidade de influenciar pessoas a trabalharem com entusiasmo na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Eu achei muito bonita essa expressão, estou traduzindo para vocês. Muito bonita, e eu gostaria até que você repetisse, por favor, para ficar bem gravado. Pois não. O getriano é um líder humano e humanitário com capacidade de influenciar pessoas a trabalharem com entusiasmo na busca dos objetivos identificados como sendo para o bem comum. Muito obrigado ao Ferreirinha, muito obrigado ao JB. E assim, com essa reflexão, nós começamos mais uma... Para quem não sabe, o Ferreirinha está aí conosco, atrás do nome Fábio Serra Vicente, mas na verdade é o nosso querido Ferreirinha. Muito obrigado, Ferreirinha, e o microfone está sempre aberto para Vossa Senhoria. Obrigado, é um prazer muito grande falar com vocês e vê-los todos com saúde. É uma honra para mim fazer parte dessa família tão expressiva e que está crescendo de uma forma impressionante. Eu fico muito feliz de fazer parte, querido. Muito obrigado. E assim nós começamos mais uma palestra. A Jetro International é uma organização com sede na União Europeia que tem como principal missão desenvolver líderes de alta relevância a responder aos seus desafios impostos dentro desse novo conceito de mundo, que, aliás, o mundo está vivendo e vivenciando e experienciando um novo conceito ultimamente. E, com isso, a Jetro International busca consolidar uma nova postura ética e comportamental, capaz de aprimorar políticas públicas em prol do ser humano através da ação da diplomacia humanitária e de políticas governamentais de formação e compliance. E, neste espaço, hoje nós estaremos recebendo mais uma vez o nosso querido Sebastian Sou para mais uma palestra. Na palestra de hoje, minha internet aqui hoje parece que não está colaborando, e na palestra de hoje o Sebastian trouxe também 2 convidados. E ele irá falar sobre... Espero que abra aqui. Ok. Ele irá falar sobre educação financeira, planejamento e planejamento habitacional. Para abordar esse tema, o Sebastian contará com a experiência e a participação do senhor Esteban Gomes, e que é casado com a senhora Kelly, que também estará participando. O senhor Esteban é argentino, naturalizado brasileiro, e falará sobre educação financeira. A senhora Kelly, que é a esposa do senhor Esteban, falará sobre planejamento habitacional. O senhor Esteban é administrador de empresa com orientação em finanças pela Universidade de Belgrano, é mestre em economia pela Universidade del SEMA e tem curso de especialização em gestão e controle financeiro e atuou em empresas multinacionais como Ford da Argentina, Aesso do Brasil, Ingênico do Brasil e Prosegur, sempre na área financeira no âmbito de América Latina. E atualmente é sócio e consultor de investimento da unidade Alphaville Barueri da Ademilar, consórcio de investimentos imobiliários. Então, o Sebastian já é nosso conhecido, já é um getriano, prata da casa, e todos sabem, é um artista de renome nacional e quiçá internacional, e também desenvolveu a marca Sebastian Sou, que é uma marca de sucesso
no mundo da moda e no mundo artístico. Então, nós hoje estaremos ouvindo Sebastian Sou, o senhor Esteban Gomes e a senhora Kelly Gomes. O Sebastian fará uso do tempo conforme lhe aprouver e chamará os participantes e comandará toda a palestra. Boa noite, Sebastian. Seja bem-vindo. A palavra é sua. Boa noite a todos que estão na sala. É uma alegria e uma honra inenarrável poder, mais uma vez, estar compartilhando com todos aqui um pouco da vivência, da experiência e dos anseios que é comum a todos nós nesse nosso planeta tão efervescente, tão cheio de perguntas. E eu costumo dizer que no corpo da pergunta, ela vem junto à resposta. Deus é perfeito, Deus é equilíbrio, e Ele propõe que nós tenhamos sempre essa conexão da pergunta e da resposta. Quero cumprimentar a todos mais uma vez e gostaria de poder falar o nome de cada pessoa relevante que está aqui, mas o tempo urge, então irei poupá-los de tomar o tempo de nominar a todos. Mas eu quero agradecer a Getro por me proporcionar e nos proporcionar essa grande chance de compartilhar sobre questões tão necessárias, relevantes e, por muitas vezes, pouco percebida. O tema de hoje trata-se de educação financeira e planejamento habitacional. Observação. Educação financeira e planejamento habitacional, elas não se misturam, mas se completam. O que é, na verdade, um planejamento financeiro? O que é, na verdade, melhor dizendo, educação financeira? Educação financeira é uma ciência humana que analisa, que verifica e estuda o comportamento do ser humano. E que, com esse comportamento, nós passaremos, então, a entender, a administrar e a conduzir a nossa vida financeira, social e familiar, não é? Mas existe uma questão aí muito relevante. Essa coisa chamada educação financeira é uma ciência pouco difundida, pouco promovida e pouco vivenciada. E o exemplo que nós temos, claro, dessa nossa carência, é saber que aqui no Brasil nós temos cerca de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Se isso quer dizer que nós temos 60 milhões de brasileiros inadimplentes, eu posso passar a crer que 60 milhões de brasileiros não têm acesso a essa ciência da educação financeira. E, portanto, nós nos tornamos vítimas da nossa ignorância. E devo dizer, portanto, ao nosso mestre Esteban, que é uma grande oportunidade de usar a sua sabedoria, a sua maestria para desfilar diante de tantas pessoas carentes dessa informação, esta grande injeção de ânimo, pois a partir do momento que nós passaremos a ter a bendita ciência da educação financeira, nossa qualidade de vida passa a ser uma qualidade de vida realmente em todos os níveis. Muitos de nós aqui queremos e buscamos ter dinheiro para comprar casa, carro, apartamento e fazendas, mas com qual objetivo? Em muitos momentos, esses objetivos eles passam pelo caminho da competição. Eu vou comprar um carro para mostrar para o outro que eu tenho um carro. Eu vou comprar uma casa para mostrar que a casa que eu tenho é mais bonita, mais bela, ou a roupa, ou algo assim.
E eu creio que com a educação nós passaremos a buscar por questões pessoais, pelo prazer pessoal e pelo mérito da questão, evoluções, tanto patrimoniais quanto qualquer coisa que o valha, não para mostrar para o meu parceiro ou para o meu vizinho que eu sou o melhor, mas para perceber que eu evoluí, eu entendi, e a partir do meu entendimento vou ter um conforto financeiro para adquirir algo, para promover ainda mais e melhor o meu conforto financeiro. Se vocês me permitem a liberdade, eu vou citar uma parte da Bíblia, Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa forma, se houver algo de excelente ou digno de louvor, eu digo, tem de ser enaltecido. E quando eu trouxe este assunto à baila, educação financeira e planejamento habitacional, nós também podemos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Vamos para os homens da caverna. E lá atrás, nós podemos perceber que o homem saía para caçar, a mulher ficava na caverna, onde nós hoje chamamos de casa, e aí começou, então, a conexão entre o homem que sai para buscar recursos, energia, para suprir a família, e a mulher suportava toda a estrutura familiar. Hoje, a mulher também sai, ela tem 3 tarefas, 4 tarefas, também sai junto com o marido ou no lugar do marido para também buscar cuidar da casa, cuidar das crianças e cuidar de si. Porém, nós hoje temos uma grande dificuldade de equacionar a educação financeira e, portanto, a partir dela, o planejamento habitacional. Nós temos um déficit habitacional gigantesco. Como eu disse logo no início da nossa fala, educação financeira e planejamento habitacional não se misturam, mas se complementam. À medida que nós conseguimos entender a ciência e o comportamento que temos diante da nossa busca dos nossos recursos, nós passaremos a ter uma sabedoria e uma paz e uma destreza para buscar uma condição de vida melhor. Eu tive a grande sorte de ter um exemplo vivo, que é um casal, que nesse casal existe o planejador financeiro, que é a pessoa que pesquisa, que entende e que analisa e promove, e ao lado dele, junto com ele, aquela pessoa sensível que tem uma visão do planejamento habitacional. Gostaria muito de poder compartilhar com todos vocês este sabor do saber, do entender e do prosperar. Porque quando nós nos propusemos a fazer uma palestra, essa palestra não é para enaltecer o meu discurso, o meu pensamento, os meus conceitos, mas é para que quando nós estivermos sentados em torno de uma ideia, ao final desta palestra, todos nós possamos sair daqui sendo pertencedores, tendo em nossas mãos o entendimento de que nós temos a ferramenta de transformar a nossa vida e nós, como capelões, teremos condições de projetar esse conhecimento e essa vivência na vivência dos nossos próximos. Nós, com isso, poderemos salvar muitas vidas, porque à medida que nós não temos a educação financeira, ficamos com dívidas, ficamos com restrições com nome e tudo mais, gera ansiedade, depressão
e outros problemas mais graves que eventualmente nos leva até mesmo ao óbito. Diante dessa ciência, dessa consciência, é fundamental que nós procuremos estudar sobre esse assunto e que consigamos colocar na maior parte das escolas, das famílias, das casas, esta reflexão, para que, com isso, nós, de fato, consigamos equacionar tanto uma coisa que é o planejamento, educação financeira, e o planejamento habitacional e outras coisas que virão a partir desta busca da questão do equilíbrio. Tá? Então, eu gostaria de me dar a liberdade agora de chamar a nossa conversa um técnico que poderá nos dar uma aula prática, simples e objetiva do que é essa ciência do planejamento financeiro, ou melhor, da educação financeira, e depois teremos uma vivência, planejamento habitacional. Mas antes disso, eu vou só contar uma história breve para vocês. A minha esposa chegou para mim e falou: Sebastião, que é isso, rapaz? Você está querendo falar de educação financeira e planejamento habitacional? Qual é o seu lugar na fila do pão, cara pálida? Eu disse para ela: calma, minha esposa. O meu lugar na fila do pão é junto de todos os brasileiros, que formam a grande maioria, que traduz esse número grande de 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Por que nós somos inadimplentes? Porque nós temos a carência de entender como trabalhar com nossas condições financeiras. Gastamos mais que devemos. Às vezes, falta um pouco de clareza mental. E com esse momento que iremos viver agora, quero crer que essa clareza mental será necessária, adequada e justa para que a minha esposa e a esposa de muitos aí, e os maridos e tudo mais, não façam essa pergunta que a minha esposa fez a mim, mas diga assim: nossa, Sebastião, que bom que você já é um homem maduro, ciente e consciente numa gestão financeira, né? E com isso você vai nos dar condições, e dar condições a todos que você influencia a entender e a caminhar para uma viés, para uma trilha muito saudável. Então, com a permissão de vocês, eu quero agora convidar Esteban para desfilar a sua sabedoria, a sua vivência em favor da nossa luz. Muito obrigado, Sebastián. Muito obrigado a todos pelo convite e por poder participar da reunião. Só queria corrigir um pequeno detalhe. Meu nome é Esteban Ramos, não Esteban Gomes, só para nos acharmos melhor. Desculpa, senhor Esteban. Não, tranquilo, sem problema. Eu não vou seguir muito essa apresentação. Montei uma conversa um pouco mais informal. E como Sebastián bem falou, a educação financeira é um estudo comportamental, completamente diferente da matemática financeira. Então, a educação financeira justamente estuda esse comportamento, e a importância disso é trazer consciência às nossas decisões financeiras. Agora, essas decisões financeiras também acabam impactando na nossa saúde. Por quê? Porque tem vários estudos já que demonstram que uma pessoa endividada tem um nível maior de estresse. E com esse estresse vem problemas como síndrome do pânico, depressão, etc. Além de tudo isso, traz um problema para a sociedade de produtividade. É decir, acaba impactando também a saúde das empresas. Por quê? Porque um funcionário endividado produz 15% a menos. Isso segundo um estudo feito no Reino Unido, com mais de 10 mil funcionários. E além disso, com os problemas de saúde, tem esses problemas mentais
que acaba hoje representando 1/3 de todos os afastamentos por saúde dentro de uma empresa. E com um período de afastamento 3 vezes maior quando comparado com um afastamento por uma doença normal, digamos assim, não? E indo já especificamente para a parte de educação financeira, eu vou comentar aqui 5 pilares que eu considero que são os básicos. A gente, quando lê sobre educação financeira ou assiste educadores financeiros, cada um tem a sua receita, vamos dizer assim, mas eu entendo que esses 5 pontos, 5 pilares que mais ou menos são comuns a quase todos, não? E o primeiro pilar é diagnosticar. E diagnosticar é basicamente responder a 3 perguntas. Quanto ganho, quanto gasto e como gasto. Basicamente essas são as 3 perguntas básicas do diagnóstico. O segundo ponto é definir os sonhos, que eu prefiro chamar de objetivos, porque o objetivo é uma coisa muito mais concreta. Então, a pessoa coloca ali um valor, um prazo, é uma coisa muito mais concreta que um sonho que parece algo um pouco mais abstrato e inatingível, não? O terceiro pilar é analisar os entraves. E aqui o que é? É analisar quais são as coisas que podem acontecer e que vão desviar-nos de atingir aquele objetivo, aquele sonho. Então, quando planejamos, nós sabemos uma coisa, que esse planejamento não vai sair exatamente como planejado. Então, precisamos preparar-nos, como, por exemplo, com produtos como um seguro, para evitar esos problemas. É uma espécie como acontece com um piloto de avião. O piloto de avião testa várias situações e passa por várias situações para não ter que analisar tudo no momento de uma ocorrência, sino ter essas atitudes mais automáticas e poder reagir mais facilmente. O quarto é montar um orçamento. E esse orçamento, normalmente, como que as pessoas montam? É a receita, todas as minhas despesas, o que sobrar é minha poupança. O que acontece é que nunca sobra, então nunca poupamos. A forma correta é receita, colocar todos os objetivos, incluindo a linha de reserva financeira, mas os objetivos têm que estar primeiro, e depois sim as despesas. E ali classificar as despesas que são fixas, as que são variáveis e as que são eventuais. E o último pilar é poupar. E esse poupar não é só economizar dinheiro, é de repente evitar uma multa de trânsito, evitar pagar boletos em atraso e ter que pagar multas e juros, comprar comida no supermercado e deixar apodrecer na geladeira. Então, são mais atitudes além da parte exclusivamente financeira, não? Nesse sentido, o consórcio, que é a empresa onde nós trabalhamos, acaba sendo um ótimo disciplinador. Por quê? Porque a pessoa que entra num consórcio, ela define quanto que ela quer poupar mês a mês. E a partir dali tem a programação e todo mês chega um boleto, que vai ser o único boleto que essa pessoa vai pagar para ela mesma. O resto são despesas. Esse ali não. Esse ali é um boleto que paga para ela mesma. Então, o consórcio, além de ser um facilitador, além de ser uma alternativa de investimento que é segura, simples e rentável, tem a vantagem de disciplinar, de começar a instruir as pessoas a
ir poupando. Educação financeira é essencial quando a gente fala de pessoas com uma condição de renda menor, é decir, em uma comunidade mais pobre, a educação financeira é essencial porque a única alternativa, a única forma delas poderem evoluir economicamente. A única forma de crescer é poupando. E como os recursos são mais limitados, essa inteligência financeira tem que ser mais apurada para poder realmente atingir todas as necessidades dessa pessoa. Agora, não é só a pessoa pobre que realmente precisa de educação financeira. Temos várias pessoas com ingressos muito significativos, mas que acabam crescendo as despesas na mesma velocidade ou às vezes até mais rápido que o crescimento dos seus ingressos. Então, a educação financeira realmente é para todos e entendo que essa educação tem que estar na educação formal. Isso é uma coisa que não acontece hoje, creio que em nenhum país de Latinoamérica. E hoje estamos passando por uma crise e temos muitas pessoas desesperadas para abrirem os comércios. E eu pergunto, se essas pessoas não tivessem problemas financeiros, estariam brigando para abrir os negócios agora? E aí, o que temos também como ferramenta e como instrução na educação financeira é sempre procurar ter uma segunda fonte de ingressos. Uma fonte de ingressos que seja passiva, que não dependa de nossa atividade principal. E nisso também o consórcio nos ajuda a adquirir imóveis de forma muito mais barata e poder montar uma carteira de imóveis que acaba gerando uma renda passiva. É o que nós chamamos de aposentadoria imobiliária, mas que para pessoas mais jovens acaba se tornando aquela independência financeira que tanto se busca. E também sabemos que no Brasil a previdência também é um problema. Tem pesquisa do IBGE que mostra que 70% dos aposentados que declaram não ter problemas de dinheiro têm algum imóvel alugado. Então, o aluguel de imóveis é uma ótima alternativa de aposentadoria. E aqui queria, por último, deixar dois conceitos bem rápidos, que o primeiro é que a ansiedade custa caro. Quanto mais rápido queremos as coisas, mais vamos a pagar por isso. É assim quando a gente vai buscar dinheiro no mercado, e é assim, por exemplo, quando a gente manda uma carta. Se eu mando uma carta simples e quando chegar, chegou, é um valor. Se eu quero que chegue amanhã antes das 10 horas, eu vou ter que pagar um valor completamente diferente. E assim é com várias coisas no mercado. Aí está, obviamente, o conceito de custo do dinheiro no tempo, certo? E o último conceito é extraído do livro Pai Rico, Pai Pobre, não sei se já tiveram a oportunidade de ler, do Robert Kiyosaki, e é um conceito que eu acho muito interessante, muito simples e bastante intuitivo, mas que ajuda muito a tomar decisões. E ele coloca o conceito de ativo e passivo, mas é um conceito diferente do conceito contábil de ativo e passivo. Ele chama ativo a qualquer bem que vai me gerar recursos, que vai me gerar renda. E passivo a qualquer recurso ou qualquer bem que vai me gerar despesas. Então não tem muito a ver com o bem em si, sino com a utilização dele. Por exemplo, se eu compro uma casa para morar, ela vai ser um passivo, porque vai me gerar despesas. Vou ter que pagar condomínio, IPTU, energia, etc. Se eu compro a mesma casa, mas com intenção ou de revenda ou de aluguel, ele vai ser um ativo, porque vai me gerar renda, recursos. Então eu entendo
E finalizando, entendo que a educação financeira é fundamental para termos uma sociedade melhor. E educação financeira é essencial também na educação formal das pessoas. Quanto antes comecemos, mais rápido vamos a ter uma sociedade mais culta, com mais cuidado do dinheiro e tornando toda a sociedade como um todo muito melhor, não? Muito obrigado pela oportunidade. Grato, grato. Mas, como eu disse que a educação financeira e o planejamento habitacional não se misturam, mas se complementam, e nós tivemos, então, a sorte de ter no mesmo ambiente, no mesmo espaço, alguém que está ligado diretamente com a planejamento habitacional, que é a Kelly, que tem uma sabedoria, uma sensibilidade que vale a pena compartilhar conosco, pois eu tenho certeza que eu já estou melhorando muito a minha visão em relação a esse comportamento e poderia ajudar bastante pessoas que me cercam a enxergar o que é um planejamento habitacional. Kelly? Sim. Boa noite a todos. Agradeço a Getro por estar aqui com vocês e ao Sebastião pelo convite. Bom, vamos falar de planejamento. Que bom seria se todos nós pudéssemos voltar para nossas casas, né, em lugares seguros, confortáveis. Seria ideal, não é verdade? Só que a nossa realidade está muito muito distante disso. O déficit habitacional está aproximadamente em 7 milhões e meio de moradia. Desculpa, não entendi. Quanto? 7 milhões e meio. 7 milhões? 7 milhões e meio de moradias. Sim. Segundo um estudo que foi feito em 2017. E o problema desse cenário é a situação econômica brasileira, né, que inclui a disparidade da renda, né, da distribuição de renda, e as pessoas de médio e baixa renda que não têm educação financeira, não têm essa visão com que façam que eles atinjam o seu objetivo, que eles possam melhorar de vida, melhorar seu bem-estar e evoluir na escala social. Então, como a gente pode melhorar esse cenário? Essencial seria a educação financeira a curto, médio e longo prazo, mas é essencial a educação financeira para que o nosso país melhore com relação a isso. E uma outra maneira que nós vemos como planejamento financeiro, planejamento habitacional, é o consórcio. Porque ele é a melhor ferramenta para a gente conquistar nossa casa. É uma ferramenta de um custo baixo, né, e acessível para todos também. Você não compromete a sua renda futura com os juros altos de um financiamento, né? E, por exemplo, com consórcio contemplado, a pessoa consegue comprar o seu imóvel à vista e mais paga a prazo. Que isso? Não, tá mas ele paga a prazo. Vou dar um exemplo aqui de uma cliente que se chama Fabiana. Ela tinha uma renda média, razoável, né, para o Brasil, só que ela não conseguia guardar nada de dinheiro. Ela não sabia para onde o dinheiro dela ia. Primeira coisa, nós ajudamos ela como consultores a identificar isso através da nossa planilha que a gente tem de orçamento, para ela identificar onde o dinheiro dela estava indo. Ela conseguiu poupar através do consórcio. Eu acho que em 2 anos e meio, né, mais ou menos, ela foi contemplada. E quando ela esteve no escritório, ela não acreditou, porque foi uma felicidade. Falou, não acredito que eu vou conseguir comprar o meu imóvel. Então, assim, isso é possível para todos, porque através do consórcio ela conseguiu poupar e atingir o objetivo dela, que é uma casa própria, né? Então,
além disso, com o consórcio, com o valor da carta de crédito, como ele é registrado pelo INCC, ele te dá você mantém e você consegue comprar a mesma casa porque ele te dá o poder de compra, mesmo que demore um pouco. E o consórcio é democrático, ele é igual para todos. Uma pessoa de baixa renda, média renda ou um grande investidor. Você não precisa ter nenhum relacionamento num banco para que você tenha essa mesma vantagem. Então, ele é democrático. E um outro detalhe que nós vemos muito trabalhando com isso, com planejamento financeiro, com educação financeira, através do consórcio imobiliário, nós vemos que muitas pessoas, elas compram um imóvel na planta para gastar menos. Só que na hora das chaves, do contrato dela pegar as chaves, ela entra no financiamento, né? Para ela pagar o restante. Ou ela perde todo aquele dinheiro que ela investiu no começo, né? Porque com os juros altos do financiamento, ela perde toda essa economia que ela fez, ou ela não consegue o financiamento. Ela perde todo o valor dela investido e no final fica sem um imóvel, né? E outra coisa, uma coisa importante no consórcio que nós podemos falar, ele é fiscalizado pelo Banco Central. E nós respondemos pela lei do consórcio 11.795 de 2008, que dá segurança total para qualquer consorciado que entre numa administradora de consórcio. E nesses últimos trimestres, o consórcio aumentou 9,7%? Mais ou menos. 9% neste trimestre, ou seja, as pessoas estão começando a ter em conta que se planejar e ter essa educação financeira é importante. Tanto que o consórcio com relação a outros investimentos, ele aumentou, né? Porque dá essa segurança, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Eu poderia enumerar várias vantagens do consórcio, mas realmente nós acreditamos que é a maneira mais barata de se adquirir um imóvel. Ou seja, é uma ferramenta que transforma a vida das pessoas. Nós vemos isso mensalmente e diariamente nas nossas vidas. Então, nós acreditamos nisso e por isso nós somos apaixonados por esse produto. E eu acho que, por obrigação, nós temos que informar as pessoas que existe sim uma ferramenta que pode tornar o seu sonho possível também e você adquirir seu imóvel. Eu acho que é isso. E complementando até o que o Sebastião falou, né, que as pessoas querem ter seu imóvel, seu carro, eu acho que o ter nesse momento é ser, né? Como nós podemos identificar isso? Você vai ter uma vida melhor, você será uma pessoa melhor e você talvez transforme o seu momento ali porque você tem condições de ajudar mais pessoas, influenciar mais as pessoas próximo de você. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, nós estamos à disposição. João Arlindo? Olá, Sebastião. Eu pensei que você ia fazer algumas considerações, então nós já vamos entrar na fase de perguntas e respostas. Como todos sabem, a maioria que participa aqui, as inscrições para perguntas são feitas através do aplicativo. Se você estiver usando o seu computador, você clica em participantes. Lá embaixo vai aparecer para você levantar a mão ou raise hand. Se você estiver usando o celular, embaixo do seu canto inferior direito tem 3 pontinhos. Você clica nesses 3 pontinhos e aparece levantar a mão. Então, você pode fazer a sua inscrição e aí, na ordem de inscrição, você faz a sua pergunta. Eu gostaria de pedir a todos, encarecidamente, que sejam concisos e específicos nas suas perguntas,
e também a quem for dirigida a pergunta também seja bem objetivo, para que possa haver a participação do maior número de pessoas possíveis. Muito obrigado a todos, e agora nós passamos a palavra à primeira inscrita, que é a senhora Leda Peçanha. Uma boa noite para todos. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Alô? Tá. Estamos. Essa pergunta foi assim, interessante, porque eu não tenho imóvel, eu não tenho casa. Casa própria, né? Eu pago aluguel. E meus filhos, eu fico falando, quero comprar um apartamento. Para que eu fico pagando um aluguel que poderia ser uma prestação de um apartamento e no final ia ficar para vocês? Aí eles dizem, não, a gente não quer nada, a gente não quer. Mas eu quero comprar, eu quero. E o consórcio me deu assim uma esperança, porque eu gostaria de comprar um imóvel pelo consórcio, sim. Com certeza. Achei interessante, porque pela minha idade, a Caixa Econômica já não financia. E eu gostaria de saber qual é o procedimento para comprar esse imóvel, fazer esse consórcio de imóvel. A casa, né? No caso. Casa ou... A Ademilar especificamente, pensando nas pessoas que pagam aluguel, inicia a parcela con una parcela de 70%, justamente porque por algún tiempo va a pagar o aluguel y o consórcio. Cuando contemplar, se entiende que a pessoa vai adquirir o seu imóvel y va a parar de pagar o aluguel. Y allí a parcela, dependiendo a forma de contemplación, ela puede subir un poco o se manter más o menos no mesmo nível que venía pagando. A forma de contratación es muy simple, es basicamente encaminhar os dados para nós. Hoje, com a vinda do coronavírus, isso é tudo digital, tudo online, a gente cadastra e chega um e-mail diretamente do sistema para a senhora com todo o contrato, todo o regulamento e os boletos. Então é muito simples a contratação e basicamente seria isso, não? Podemos entrar em contato com a dona Leda depois, a gente explica tudo. Exatamente. Sebastião depois passa o contato dela, se quiser, ou ela entra em contato com a gente. Nós deixamos disponibilizados os nossos telefones. Aí nós explicamos no detalhe. Certo. Pergunta se tem mais dúvidas. Não, a gente não tem mais nenhum inscrito. Sebastião, você quer fazer alguma coisa? Eu gostaria de me dar a liberdade de dizer que a dona Leda, ela se coloca como uma referência para a grande maioria das pessoas que se encontram no Brasil. O Brasil, ele é cercado do Rio de Janeiro, São Paulo, Norte, Nordeste, é cercado de casas mal construídas ou de maneira precária, palafitas, sem o saneamento básico, uma série de situações que nós somos vítimas dessa problemática da habitação. Eu penso e creio que com a base da informação, e isso vindo para a escola, formação básica de ensino, onde, lógico, antes dos alunos estarem em suas escolas, eles estão em suas casas. Os meus pais não tiveram a oportunidade de promover e proporcionar essa educação tão necessária e tão vital. Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, no lidar com as coisas, a gente vai calculando, imaginando coisas que possam talvez ser aquilo ou aquilo outro, né? Ser acertando e errando, muitas vezes mais errando do que acertando, para que, de fato, uma hora, a gente tenha uma luz
que venham pessoas mais experimentadas, mais com ferramentas boas através de leituras e treinamentos, que possa repassar para a maioria de nós que somos carentes dessa informação. Eu vejo com muita clareza que o poder que as pessoas devem ter é o poder da informação, o poder do esclarecimento, o poder da autogestão. Com isso, nós temos a condição do mundo, de todo mundo, de mostrar aquela história que normalmente é dito, que o Brasil nasceu para ser o melhor país do mundo. Lógico, não só o Brasil, mas o mundo nasceu para ser o que ele é, essencialmente maravilhoso. O que nós precisamos é promover o ser humano na sua totalidade, com a sua capacidade de entender, raciocinar e agir conforme os seus anseios, seus objetivos. O poder da mídia se desfez, esfarelou, porque a mídia ela tem uma penetração muito forte nas casas, nos lares de todo o povo brasileiro, especificamente, mas do mundo inteiro também. E eu, como um agente de comunicação de massa, me fiz e me faço um porta-voz, um portador dessa grande mensagem que é fundamental, que é a tal da educação financeira e o planejamento. Eu estava falando com o João Arlindo mais cedo. Falei, João Arlindo, será que você consegue aquela foto icônica que tem um automóvel maravilhoso numa casa específica? Você consegue essa foto aí? Será que está fácil de você acessar, João Arlindo? Alô, João? Essa casa. Prioridades na vida de cada um tem a sua. Na vida, cada um tem a sua, ou as suas. Ou seja, essa pessoa que está aí, ótimo, parabéns, ela realizou o sonho de estar dentro de um carro. Mas será que ela tem a mesma alegria de, quando sair do carro, entrar em sua casa? Será que ela está vendendo para as pessoas algo que ela não tem? Será que se ela invertesse as polaridades, com o valor do carro, pensasse na casa, e com a força que ela teve para construir a casa, ela terá condições de ter um carro tão bom quanto, ou 2 ou 3. Essa é a reflexão que essa imagem me traz e que é muito comum aqui no Brasil. E isso me impacta muito fortemente, porque traduz aquilo que eu estava dizendo no início da nossa conversa. 63 milhões de brasileiros inadimplentes. Queria eu ser um educador dessa disciplina financeira, porque provavelmente eu me sagraria uma pessoa arquimilionária, porque eu teria na minha sala de aula 60 milhões, ou que seja 10% dessa população. Lógico que essa população terá que sair sabendo a informação que eu vou passar da educação financeira. E daí elas terão também o planejamento habitacional. Todas essas características que nós estamos vendo, por exemplo, dias atrás, o JB nos esclareceu de uma informação muito, mas muito interessante, que eu era totalmente ignorante. Por que acontece que quando se tem um julgamento, se tem sentenças, isso fica rodando, girando, girando, girando? Aí ele nos disse, ora, nós não temos, como eu posso dizer, nós não temos, como é, JB, nós estamos precisando de peritos. Nós não temos peritos, temos muitos processos e pouquíssimos peritos. E a mesma coisa acontece. Nós temos muitos inadimplentes e poucos professores para esclarecer esta forma de mudar essa visão do mundo pessoal.
eu, neste momento, faço um apelo a todos que aqui estão. Veja essa bola de ferro no pé, que é o que todos nós carregamos quando nós não temos a informação. Eu vejo que a Getro nos dá a chance de que possamos nos confraternizar, nos colocarmos à disposição de uma reflexão objetiva, prática, e, com isso, trazer o maior número de pessoas a sentar nessa sala para fazer uma reflexão ou várias reflexões em torno desse assunto. Eu diria até que, quando se trata desse assunto, educação financeira, deveria estar 10% da população que está inadimplente na sala. Eu diria que nós estaríamos com a sala repleta de pessoas buscando beber dessa informação para se livrar dessa bola de ferro no pé. Mas mesmo até a atitude de sair de onde estamos para poder nos libertar, ela é muito sofrida. Nós estamos com vendas nos olhos, tapões nos ouvidos. Os nossos sentidos estão obstruídos. A minha pergunta é muito forte. Como que nós podemos desobstruir estes canais? Sei muito bem que amanhã teremos uma palestra para falar da dona gramática, que é a possibilidade de ouvir, ler, entender e interpretar. Tudo isso são comunicações. São momentos riquíssimos que estamos tendo aqui. Eu estou aprendendo bastante. E nessas provocações, estamos aqui compartilhando e rezando para que todos nós possamos, ao evoluir, ao nos fortalecer, trazer esse fortalecimento aos nossos próximos. Não é? Ok, Sebastião. Muito bem. Você fez a pergunta e agora nós vamos ter a resposta. Eu queria fazer mais uma pergunta, mais uma perguntinha. Mais uma pergunta. Mas não precisam... Essa específica é uma pergunta que eu fiz para uma pessoa que eu encontrei na rua. Uma pessoa de boa índole, bem vestido. Falei, você encontrasse uma pessoa na rua e pedisse uma moeda de 1 centavo, R$1, você daria? Ela disse, sim, eu daria. Ah, tá. Eu perguntei novamente, se a pessoa lhe chegasse e pedisse R$10, você daria? Ela relutou-se um pouco e disse, sim, eu daria. Aí eu perguntei, e se essa pessoa lhe pedisse R$1.000, você daria? Aí ela disse, mas peraí, mas R$1.000 é R$1.000, R$1.000 não poderia dar. Aí eu disse para essa pessoa, mas preste bem atenção, para você chegar a R$1.000, você precisa de todas essas moedas de 10, 1, 5 centavos para chegar a 1.000. Se falta R$1 em 1.000, não é 1.000, é 999. Ou seja, a importância de R$1, ela é tão grande quanto todas as irmãs delas para construir o universo de R$1.000. Ou seja, eu vejo que nós não valorizamos e não aprendemos a valorizar R$1 em detrimento de R$1.000. E aí me fez pensar como que nós precisamos ainda mergulhar, mergulhar e mergulhar, pois nós, em muitos momentos, nadamos na superfície das histórias. E nós temos que, sim, cada vez mais, mergulhar, mergulhar, mergulhar. A pergunta continua no ar. E você, se tiver alguém que possa me responder, eu estou aqui para ouvir, como todos nós estamos. O primeiro passo para poder sair dessa inércia é, de fato, dedicar tempo para o planejamento, abrir um espaço para olhar realmente as suas finanças.
nós dedicamos tempo, de repente, para planejar um churrasco, planejar uma viagem, planejar uma saída com os amigos, e não dedicamos nenhum tempo para planejar como que a gente vai pagar tudo isso e não ter nenhum outro problema financeiro. Então, o primeiro passo é ter esse tempo. Mas, além desse tempo, a outra coisa muito importante é ter a visão de aonde queremos chegar. O que queremos atingir com o planejamento financeiro. Porque vai ser isso que nos vai a deixar com a vontade de fazer esse esforço. Se não temos o benefício bem claro do esforço que vamos a fazer, é lógico, a mente humana tende a postergar. Se eu consigo, a mente, ela nos trai um pouco. Se eu quero adquirir, por exemplo, um carro ou uma casa, e de repente passo pela frente de uma loja e vejo uma camisa bonita, é lógico, a camisa vou ter isso agora, o benefício instantâneo. O resto é lá futuro. E a mente humana tende a valorizar muito mais o aqui e agora. Então, é muito mais difícil fazer isso. Por isso também que o consórcio nos ajuda, porque a decisão é agora. Eu tomei a decisão agora, o planejamento de ali para frente já está dado, já a decisão foi tomada. Então, essas são 2 ou 3 coisas que a gente pode fazer para sair dessa inércia e começar a ter esse planejamento financeiro mais apurado, não? E eu acho, como o Sebastião falou, para desobstruir tudo, a mente, o ouvido, a pessoa se colocar nessa realidade, entendeu? O que eu quero para mim, quais são os meus objetivos, com clareza. Eu quero mudar essa vida, minha vida hoje, eu tenho que pensar como fazer isso, estudar. O principal seria a educação financeira mesmo, dar um pontapé inicial através disso. Você ter um autoconhecimento da sua situação. A maioria das pessoas não tem. Né? Que a gente sempre tem contato, não tem. As pessoas não têm o autoconhecimento do que realmente ela faz com o dinheiro dela. Então, a primeira obstrução para mim está aí. É você ter metas e determinação para você cumpri-las. Ok. Então, significa dizer que o termo que está na Bíblia, do Filipenses, capítulo 4, versículo 8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for amável e de boa forma, se houver algo excelente ou digno de louvor, eu digo, tem de ser enaltecido. Nós devemos, então, promover a verdade que está no nosso coração. Qual é a verdade? E aí eu vi um termo interessante que eu já toquei em outro momento, que é a resposta do peito. É responder que o coração diz. É respeito. Respeito pelo que o seu coração está dizendo. Nós, em muitos momentos, não somos coerentes conosco. Nós mentimos e nós desrespeitamos o nosso sentimento em detrimento do que a ansiedade se estabelece na nossa vida. E aí vem algo muito interessante que chama-se inteligência emocional, ou inteligência espiritual, ou todos esses valores das inteligências que estão adormecidas na nosso berço esplêndido. E nós temos que convidar as pessoas a despertar deste adormecer profundo em favor do bem-estar seu e de todos que nos cercam. Muito bem, Sebastião, muito bem, senhora Kelly, senhor Esteban. Foi excelente e é lógico que são ensinamentos que a gente deve, como tem numa das imagens lá do slide do senhor Esteban,
São grãos de feijão que a gente tem que jogar na terra e, de preferência, que seja igual o feijão do Joãozinho e da Maria, né? Que cresça e vai até o céu. Exatamente. Mas é importante também, se me permite uma observação, a gente fazer uma reflexão, porque, lógico, nós vamos supor que eu esteja numa situação de endividamento e de incapacidade de gerir uma poupança, de gerir investimentos, de sanear as minhas finanças imediatamente assim que eu tomei a informação. Eu tenho dificuldade de sanear as minhas finanças e entrar nesse trilho que está sendo proposto. Isso pode acontecer. Mas uma das coisas que a gente pode fazer, eu acho que qualquer pessoa pode fazer isso, é procurar uma nova renda. Porque se eu já tenho toda a minha renda empenhada, eu tenho que buscar uma nova renda. Mas aí a pessoa talvez tenha em mente que buscar uma nova renda significa buscar um trabalho no qual eu tenho que dedicar o meu tempo e etc. E também o meu tempo já não está mais disponível, já está todo ocupado. Mas nós aqui na JETS, nós temos procurado demonstrar que não. Nós temos procurado demonstrar que o network também é uma ferramenta muito valiosa e que também pode gerar renda. Você pode usar o seu network para poder gerar renda para você e você fazer consigo mesmo esse compromisso, que essa nova renda que eu estou gerando, ela será para poder fazer uma poupança. Eu estou falando aqui poupança não no sentido de aplicação financeira na caderneta de poupança, de você fazer esse dinheiro ter uma rentabilidade, de ele ser aplicado de uma forma que lhe permita uma aposentadoria financeira no futuro, etc. E como que a Jeta International, por exemplo, pode ajudar nisso? Um dos fatores que a Jeta International pode ajudar é você, se tiver a habilidade, interesse, você pode se tornar, por exemplo, um docente na Jeta International. O que é um docente na Jeta International? Você, no seu network, você vai juntar pessoas para poder passar para elas os valores e a missão da Jeta International. E a Jeta International, ela busca formar líderes, capacitar líderes para que ele trabalhe o bem-estar psíquico, emocional, espiritual das pessoas, para que nós possamos alcançar um mundo melhor para agora e para as futuras gerações. E a Jeta International tem um plano de remunerar esse docente. Ou seja, no seu network, você pode gerar uma renda extra que está disponível, bastando você trabalhar as relações que você tem e então você adquire a sua carteira de docente da Jeta International e com essa carteirinha você pode gerar network. Uma outra forma é se tornando um jetriano. Ao se tornar um jetriano, você irá aportar as nossas chancelas, as chancelas da Jeta International. Essas chancelas irão abrir portas para você na sociedade e você também, através desse network, dessas novas portas, dessa facilidade de fluidez, você também encontrará vieses que pode te gerar renda e a Jeta International vai te auxiliar nisso, porque o nosso objetivo é trabalhar o homem integral, é trabalhar a família integral. Nós temos que dar conhecimento. Existe aquele ditado latino, né? Prime mangiare dopo filosofare. Então, não adianta eu dar filosofia para quem está de barriga vazia. Então, a Jeta International tem esse compromisso de trabalhar o homem integral, a família integral. E para trabalhar a família integral, ela pode se valer de várias formas, inclusive esta da remuneração alternativa, vamos chamar assim. E, com certeza, a educação financeira ela deve, sim, ser ensinada de pai para filho, né? E desde criança, o velho ensinamento bíblico que o JB sempre nos fala que ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando ele for velho, não se desviará dele. Então, é muito importante os ensinamentos. Mas para ter ensinamento, precisamos de ter cultura. E nós, brasileiros, infelizmente, não temos essa cultura do planejamento financeiro e, por isso, a Jeta International
fica muito feliz de, neste canal, ter pessoas como o Sebastião, como o Esteban, como a Kelly, preocupadas em passar esse mensagem, preocupadas em formar essa cultura. E eu não poderia encerrar essa reunião de hoje sem ouvir o JB. Muito obrigado. Cumprimento a todos, cumprimento a nossa Getro, na pessoa do nosso querido João Arlindo, cumprimento a todos que estão participando desta sala e aos palestrantes, ao querido Sebastião, que além de trazer o seu valor próprio, ainda traz outros valores para enriquecer a nossa cadeia de conhecimento. Está na Bíblia uma expressão bastante curiosa. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento é necessário, porque sem ele nada fazemos, tudo se volta. Eu agradeço bastante as ponderações feitas pelo Esteban, lembrando das dificuldades que a situação financeira errada, ruim, traz para o trabalho. Isto que ele nos diz aqui, que um funcionário preocupado, um funcionário com problemas financeiros, produz 15% a menos, mostra por que o custo do Brasil é tão elevado. Porque a maioria das pessoas está com a preocupação financeira no pior nível possível. Então, não tem a clareza, não tem a tranquilidade, a serenidade de raciocinar no que está fazendo. E aí vem os famosos erros profissionais, e o retrabalho, que custa muito caro, e o custo Brasil, que vai aumentando. Eu dizia numa palestra de ontem, não aqui, que atualmente está muito difícil para o brasileiro passar com algum dinheiro os últimos dias do mês, principalmente os 29 últimos dias. É uma situação caótica, porque o dinheiro chega e ele já saiu. Quando ele chega, ele já saiu. Não fica nada. Isso é complicado. Uma outra coisa bastante interessante é a respeito desses pilares que muito bem ele colocou. Eu gosto muito quando as pessoas colocam itens, quando colocam pontos, porque são como degraus sobre os quais nós vamos andando na aquisição do conhecimento. Esses degraus, pilares aqui, muito interessante. Diagnóstico é o primeiro, quanto ganha, quanto gasta e como gasta. Quem é que faz isso? Então, é necessário definir sonhos, que ele chama melhor de objetivo. E eu me lembrava aqui de uma pesquisa feita por um homem de vendas nos Estados Unidos, e ele foi fazer essa pesquisa na Flórida, que chamam de cemitério dos elefantes. Dizem que o elefante, quando sente que vai morrer, vai para um local para morrer ali. E esse cemitério dos elefantes na Flórida é para os milionários, porque ali é um clima diferenciado nos Estados Unidos, um clima tropical. E ele fez esse estudo pesquisando entre os 200 maiores, as 200 maiores fortunas hauridas na área de vendas. E observou que 3 características marcam as pessoas de sucesso. A primeira delas, atitude mental positiva. Aquela pessoa que tem otimismo, eu diria mais, tem entusiasmo. Eu gosto demais dessa palavra, porque ela tem no seu interior Deus, enteosiasmo. Theos é Deus. A pessoa entusiasmada é a pessoa que tem uma força interior inabalável. Atitude mental positiva. A segunda é automotivação. Quem já foi gerente de vendas, supervisor de vendas, sabe o trabalho que tem para injetar ânimo na pessoa, para motivá-la para o trabalho. O homem de sucesso, ele tem automotivação. Ninguém precisa motivá-lo, ele se motiva por si só, de dentro para fora, da sua alma para o seu corpo. E a terceira é objetivos claros e definidos. Foi exatamente o que Esteban disse. Objetivos claros. As pessoas de maior sucesso sabem quanto pretendem ganhar
e em quanto tempo vão ganhar isso. É um alvo com uma meta a ser atingida. Isso foi bastante interessante. Eu gostaria de lembrar aqui o que foi falado sobre consórcio. Eu tenho uma paixão por consórcio muito antiga, porque um dos primeiros administradores de consórcio do Brasil fui eu, nos anos 60. Em 1962, eu era controlador de voo do Ministério da Aeronáutica. E nós organizamos um grupo que chamávamos de corrente, o grupo de autofinanciamento, e eu fiz como símbolo elos ligados entre si. Por quê? Nós ganhávamos pouco, mas queríamos ter um carro. O carro sempre foi o grande sonho do brasileiro. Vocês mostraram aí uma imagem com os dois sonhos do brasileiro, o carro e a casa. Então, nós, na época, reuníamos 40 pessoas, 40 controladores, cada um contribuía com R$80, nós tínhamos R$3.200, que era o preço de um Fusca, que era o carro da época. E assim nós íamos fazendo, começou por ali, não havia nenhuma legislação de consórcio, a primeira legislação é de 1971, é aí que começa a legislar, começa a exigir alguma coisa, alguma estrutura para consórcio, e eu tive então que me afastar, porque eu não poderia ser militar da ativa e também administrador de consórcio. Preferi ficar na Força Aérea, mas em 78 eu voltei ao consórcio, porque já havia deixado a Força Aérea. E peguei o consórcio numa fase de crescimento extraordinário. Só que ninguém sabia o que era consórcio. E era muito difícil para que nós disséssemos às pessoas, provássemos que consórcio é o método mais vantajoso de aquisição de um bem. Eu preparei um material didático nesse sentido. Havia duas formas básicas: à vista, e você se descapitalizava, ou financiado, e você tinha uma campanha muito interessante. Pague 2 e leve 1. Porque no final do financiamento você teria pago 2 ou mais bens e levava um só. E aí surgiu o consórcio, que tinha, como foi apontado pela Kelly, que tinha a vantagem de você pagar à vista, comprar à vista melhor, e pagar a prazo. E para explicar o que era isto, a justiça dava umas sentenças esdrúxulas sobre o consórcio, porque não entendia o que era consórcio. E fazia, então, uma analogia com financiamento, com crédito direto ao consumidor, com outros processos. E aí, na tribuna da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, abriram-me um espaço e eu tinha uma coluna chamada Consórcio em Miúdos, para dizer o que era o consórcio para suas excelências. E a primeira preocupação que eu tive foi de mostrar que consórcio não tem juros. Eles diziam, mas como? Todo financiamento tem juros, como é que consórcio não tem juros? Eu dizia, o financiamento tem juros porque, assim como o comerciante compra a mercadoria, agrega ali as suas despesas e o seu lucro para vender, o banco ou a instituição financeira tem um produto chamado dinheiro. Ele vai colocar sobre esse dinheiro que ele vai emprestar o seu lucro, a desvalorização e tudo mais. É por isso que tem juros. Ninguém empresta 30 mil reais, toma emprestado 30 mil reais do banco para pagar 30 mil reais. Ele vai pagar 90 ou 100, ou seja lá quanto. E por que que o consórcio não tem juros? Porque é um sistema cooperativo de autofinanciamento. Congregam-se as pessoas, no meu caso lá, 40 pessoas, cada um dava 80 reais, tínhamos o dinheiro suficiente para quitar, pagar um carro. Então, nós comprávamos esse carro à vista. Haveria juros? Não, compramos à vista. E entregava ao que fosse sorteado. Ele vai pagar juro? Não. Ele está participando de um sistema cooperativo. Não gera juros, não gera custo.
E isto, então, era difícil de entenderem, mas começaram a entender. E aí eu prossegui por muito tempo nessa área, fui vice-presidente da nossa ABAC, Associação Brasileira de Administradores de Consórcio, e do Sindicato dos Administradores de Consórcio. Neste aqui eu fui vice-presidente, na ABAC eu era diretor, e permaneci por muito tempo procurando esclarecer o que era consórcio. Participei das comissões que se formaram para preparar a legislação de consórcio, os regulamentos. Fui muitas vezes a Brasília, tive muitas reuniões em Brasília para mostrar o que era isto. E explicar que no consórcio a pessoa entrava, pagava a mensalidade e concorria mensalmente ao sorteio. Quando fosse sorteado, receberia o seu bem. Mas criou-se uma outra forma, lance. Então, a pessoa dava o lance e, com isso, matava as últimas prestações, e se o seu lance fosse vencedor, ele receberia o seu bem naquela assembleia. E passava, então, a pagar a mensalidade normalmente. Isto fez com que o consórcio começasse a ganhar espaço, mas com muita reação, especialmente das autoridades, especialmente da promotoria, que não entendia o que era isso. E quando, desculpem os queridos amigos promotores, mas quando a promotoria não entende alguma coisa, acho que é errado, porque não entende errado. Perdoe-me contar uma historinha. Dizia de dois caboclos, um deles era letrado e levou um livro lá para a sua comunidade, lá no interiorzão, que se chamava Todos os Animais do Mundo. Então ele mostrava para os compadres o que era o camelo, o que era a zebra, o que era o leão, o que era o tigre, e todo mundo admirado. Um dia foram à capital e um deles sugeriu que fossem visitar o jardim zoológico. E lá foram eles, e ele muito feliz, porque ia mostrar seu conhecimento. Andando por ali, já, aquele ali é o leão, aquela ali é a zebra, aquele é o rinoceronte, e foi mostrando. De repente, apareceu um animal que eles não tinham no livro, um hipopótamo. E aí perguntaram, compadre, que bicho é aquele? Que animal é aquele? Mentalmente, ele folheou o livro todinho e não achou o hipopótamo. Compadre, que bicho é aquele? Ele disse, olha, esse bicho não existe. É mais ou menos o que fazem alguns quando não entendem alguma coisa. Acham mais fácil negar a existência. Nós enfrentamos isso com muita dificuldade no consórcio. De repente, quando as montadoras começaram a montar os seus consórcios, quando o banco veio para a área de consórcio, a coisa começou a ganhar credibilidade, por um lado, e, por outro lado, a sufocar as pequenas empresas de consórcio, que acabaram desaparecendo. E hoje o consórcio é um negócio para grandes empresas, para grandes estruturas, para bancos, para entidades financeiras, para montadoras. E continua sendo a melhor forma de adquirir um bem, porque é uma poupança forçada. O que acontece com o brasileiro que vai botar o dinheiro na poupança? Ele se propõe a poupar R$500 por mês. Primeiro mês ele deposita 500, segundo 500, terceiro 500. No quarto mês a coisa não está boa, ele deposita só 300 para depois completar. No outro mês ele não deposita nem 300, deposita 200. Daí a pouco ele não deposita mais nenhum porque não tem dinheiro. No outro mês ele pega tudo que estava na poupança e tira de lá. No consórcio, não. Ele se propõe a pagar uma mensalidade e ele vai pagá-la porque é um compromisso que ele assumiu. Então, ele se disciplina, e disciplina é alguma coisa muito importante para adquirirmos alguma coisa. Eu poderia falar muito mais, porque isso aqui me apaixona, mas eu já extrapolei o meu tempo. Quero apenas cumprimentá-los pela informação que nos trazem e dizer que aqueles que puderem adquirir um bem por consórcio, façam-no, porque é um alto negócio. Muito obrigado, uma vez mais, parabéns.
Muito obrigado, JB. Como sempre, o JB nos brinda com conhecimento, com didática e com sabedoria. Muito obrigado. Eu quero falar aqui das próximas palestras. Tá difícil aqui hoje a internet, ela está me dando um baile, mas vamos lá, com paciência a gente acaba vencendo a tecnologia. Mas antes de passar as nossas palestras, eu quero mostrar essa frase aqui do Napoleão Hill, que ele fala: o plano mais seguro é não depender da sorte. Então, nós temos que ser planejadores, planejar o nosso futuro. Eu também tenho mostrado aqui a frase do Peter Drucker, que ele fala que nós não sabemos o futuro, mas nós podemos construí-lo. Então, essa palestra de hoje sobre educação financeira, sobre planejamento habitacional, ela veio a calhar com o que nós estamos falando aqui sempre e está alinhada com os valores e a missão da Getro, que é educar-nos para que nós possamos ter uma vida mais saudável, física, espiritual, emocional, e assim nós vamos seguindo. Então, já caminhando para o final, eu quero agradecer ao Sebastião pela palestra, agradecer ao senhor Esteban e à senhora Kelly por ter aceitado o convite do Sebastião e nos dado essa aula aqui hoje. Muitíssimo obrigado a todos. E eu trouxe aqui também uma frase bíblica que é do apóstolo Paulo, que está lá na carta aos Romanos, que diz, se não me falha a memória, Romanos 10:16, que diz o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve, mais você acredita. Então, esse canal de conhecimento da Getro, quando eu aqui mostro as nossas chancelas, eu mostro as possibilidades de fluidez e as possibilidades de fazer uma renda extra, na verdade, eu estou instigando a sua mente para que você cresça espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, e você creia que é possível. Você tem que crer que é possível. E a fé vem pelo ouvir, já ensinou o apóstolo Paulo. Então, quanto mais você ouve, mais você crê. Se você ouve, por exemplo, que não dá, que está difícil, que o dinheiro não sobra, e que você não tem dinheiro para nada, você vai acreditar nisso. Mas quando você ouve que é possível, que existem alternativas, que existe saída como consórcio, que você precisa de crer na educação financeira, mudar os seus hábitos, aí também é possível. Então, este é o compromisso da Getro International de trazer esses conhecimentos. Não poderia finalizar sem mostrar aí o nosso número de WhatsApp. Se você quiser se tornar um getriano, se você quiser receber mais informações sobre a Getro, você pode nos mandar uma mensagem, teremos o maior prazer em atendê-lo. Tem aí o nosso site e também falar sobre as palestras. Amanhã, como todas as quintas-feiras, nós teremos o nosso querido JB com mais uma aula, às 20 horas, e é Visitando a Dona Gramática, a portuguesa. Não é isso, JB? Vamos visitá-la, porque é uma senhora idosa e tem se queixado de que tem sido muito maltratada por nós. Então, vamos fazer uma visita e levar um pouco de carinho. Muito bem, faz bem. Isso também é um papel de um getriano e de um diplomata civil. No dia 29, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o segundo fórum do Policial Cidadão, com a Cleusa Badanai. A Cleusa, você gostaria de falar alguma coisa sobre essa palestra? Estará presente a Major Eunice Godinho, que é a comandante PM na ativa na PM de Osasco. Sim, gostaria de falar, será o nosso segundo fórum cidadão policial, no qual nós retratamos a valorização do ser humano que existe por detrás da farda. Contaremos com a presença da Major Eunice. Eu a conheci quando era tenente ainda em Sorocaba. E hoje ela é brilhantemente comandante do 14º Batalhão de Osasco. Da ativa estará conosco. Será muito proveitoso essa fala dela para conosco.
Obrigada. Muito obrigado, Cleusa. A Cleusa tem agregado muitos valores expressivos aqui na nossa estante, o JB, o Sebastião Ferreirinha, o Antônio Guimarães e vários outros que eu não vou continuar citando aqui para não cometer injustiça. Então, muito obrigado a todos. Em nome da Jetro International, JB? Não, eu gostaria de lembrar que convidei-os para uma palestra amanhã às 11 horas do professor Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que recentemente saiu do coronavírus, foi vitimado, saiu, está muito bem e aos seus 85 anos driblou, enfrentou e venceu esta peste que está assustando a tantas pessoas. Ele vai falar sobre o advogado, a sociedade e a economia no pós-pandemia. Amanhã, às 11 horas, eu pedi ao Dr. João Arlindo que passasse o link para os interessados. Desculpe, é apenas isto. Eu agradeço a lembrança, JB. É imperdível o Ives Gandra, se você tiver oportunidade, não perca. Ele é um baluarte do arcabouço jurídico do Brasil e, quiçá, do mundo. É um homem de uma sabedoria ímpar, de um conhecimento irretocável. Eu, no meu curso de Direito, estudei nas obras dele e posso falar que ele tem muito mais do que a gente possa fazer. Então, uma palestra do Dr. Ives é praticamente uma aparição. Então, nós não podemos perder, porque é muito rara a oportunidade e, de fato, eu incentivo a todos a participar. Muito obrigado a todos. E o link, você pode mandar um WhatsApp, se você quiser receber o link, você pode mandar um WhatsApp nesse número que está aparecendo na tela, que nós enviaremos o link. Você manda o WhatsApp, por favor, me mande o link da palestra do Dr. Ives Gandra, e eu te mandarei o link, será um prazer. Muito obrigado a todos. Assim, em nome da Jetro International, eu agradeço mais uma vez ao Sebastião Sou, agradeço o senhor Esteban e a senhora Kelly e a todos os participantes e me despeço com o nosso boa noite, bom descanso e até breve. Agora os microfones serão abertos para as despedidas. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Agradecemos muito a oportunidade. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Muito obrigada. Grande JB. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, com a licença Boa de todos. noite. Nós vamos encerrar a sala e até a próxima. Boa noite. Obrigado.